Fala Benção, começando aqui mais um IVNcast, nosso podcast da Vida Nova, né? Que a gente começou esse projeto novo, estamos aí em andamento e hoje eu tô aqui com o meu irmão Gurgel. Como é que você tá, velho? Fala galera, eu tô bem, mais um dia aqui, outro episódio sendo gravado, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje a gente tem uma presença ilustre tão esperada, né? Quem que é? Fala Acho pra que é a nós. presença mais esperada desse podcast, hein? Eu também acho. É o nosso pastorzão, Pastor Seni. É uma honra ter o senhor aqui. Esse convite que a gente fez pro senhor é um convite que já estava desde o começo do projeto, eu Desde acho. o começo, assim que a gente ia começar, eu falei, o primeiro entrevistado tem que ser o pastor Seni. Não tem como, tem que ser o pastor Seni, entendeu? Então, hoje a gente tem essa honra, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E a gente está aqui para conhecer a história do Benção, né? Famoso Benção. Amém. E pastor Seni, muito bom, como a gente já falou, ter você aqui. E a gente quer saber um pouquinho da sua história, como era o pastor Seni lá atrás, né? Na infância e tal, com os pais e tal, a cidade que você veio, tudo isso. Pode contar um pouquinho para a gente? Maravilha, coisa boa demais. Esse é um projeto assim muito especial e que certamente atinge muita gente, principalmente essa juventude maravilhosa. E eu parabenizo vocês por essa decisão e por essa ação que certamente vai impactar muitos corações. Amém. Amém. Eu nasci num lar evangélico, sou da roça, nasci num lugar chamado Alto Sossego, município de Resplendor, Minas Gerais, terra boa, uai, sou. Bênção Minas demais. Gerais, bênção demais. Bênção pura. Isso é uma maravilha. Então, nasci num lar evangélico, graças a Deus, meus pais, meus avós, bisavós, todos crentes de uma família do Senhor Jesus. E nós temos o privilégio de vivenciar as maravilhas de Deus todos os dias da nossa vida. Fui criado, eu sempre falo, estou com 69 anos de idade, faço 70 em outubro e já tenho quase 71 de igreja. Ou seja, à medida que eu fui gerado, eu era levado para a igreja. E depois que eu nasci, direto também. E depois continuei, louvado seja o Senhor. E estamos aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Como que o evangelho chegou na sua casa? Na sua família, os seus pais, foi os seus avós, eles já eram convertidos? Como que foi essa experiência? Porque o senhor nasceu já num berço cristão, já na igreja, como o senhor disse, mas como que chegou isso para os seus pais, para toda a sua família? Isso foi de gerações lá atrás ou foi algo que começou através dos seus pais? Isso vem desde a Europa, através dos meus avós. E eles já crentes, servos do Senhor Jesus, e então receberam o Evangelho, e assim nós também continuamos da mesma maneira, caminhando e trilhando nessa caminhada maravilhosa que é debaixo da graça do Senhor, debaixo dessa bênção extraordinária do Evangelho. E louvo a Deus com essa idade, tenho a grata satisfação de poder dizer, dentro da casa do Senhor, no Evangelho, estudando a palavra, meditando, indo para a escola dominical, crescendo nos caminhos do Senhor, aprendendo dentro de casa com a minha família. Meu pai sempre fez o culto doméstico e todos os dias, meu pai faz 95 anos esse ano e ele continua fazendo o culto doméstico até hoje. Ontem mesmo eu liguei para ele e estávamos conversando e todas as vezes que a gente se fala, a gente termina o tempo em oração e agradecendo a Deus. Então, é uma caminhada maravilhosa. Deus me deu a graça de nunca me desviar dele. Claro, tem falhas, tem dificuldades, sou fraco. E Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Então, se Paulo diz isso, eu sempre digo, o que eu sou então, né? Mas pela graça do Senhor estamos aqui. Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e continua a cantar. Né? Louvado seja Deus por isso. Isso aí. E pastor, o senhor mencionou que o senhor foi criado em lar cristão e tal. E qual é a importância dos pais, dos ensinos dos pais, né, já desde o começo, assim, para as crianças, para instruir debaixo da palavra, ir na igreja e tal? Isso é fundamental. A gente olha para a vida de Jó, por exemplo, né, e vê que os filhos deles foram criados na presença do Senhor. E ele, todos os dias, diz a Bíblia, que ele orava pelos filhos.
Ele levantava cedo, levantava de madrugada, intercedia pelos filhos. Ou seja, a influência do pai, da mãe, dos avós, eu tive a oportunidade de conviver com os meus avós, exceto a mãe da minha mãe, que faleceu, ela tinha 13 anos de idade. Então, eu não conhecia minha avó materna, só minha avó paterna. E conheci meus avós, convivi com eles, pude aprender muito, tenho muita lembrança deles. Então, é um presente de Deus a gente poder ter isso. Nem todo mundo tem, mas eu sempre louvo a Deus, porque Deus não nos deixou sem pai. Ou seja, quando não se tem o pai da terra, a gente tem o pai do céu. E o pai do céu nunca falha conosco, então ele está sempre cuidando. E é um privilégio, né, pastor Seni, a gente nascer e poder... Eu nasci também em lar cristão, berço cristão, e ali com os ensinamentos também da minha avó, meus pais ali no lar cristão. E eu vejo também na minha idade, assim, tudo mais. Eu tenho 19 anos ainda, mas eu já vejo a importância que foi de eu ter nascido num lar cristão. E meus pais, todos os ensinamentos que eles passam até hoje para mim e para o meu irmão, eu acho que realmente é um privilégio. E infelizmente muitas pessoas acabam não nascendo em lar cristão, mas foi que nem o senhor falou, tem pessoas que não têm, de repente, a figura ali paterna, mas o Pai dos Céus acaba sempre nos salva e sempre assume a paternidade. E é nele que a gente tem que seguir. Preenchendo essa lacuna, né? E eu também. Eu cresci num lar cristão, né? Minha avó me levava para a igreja e tal. E eu falo isso, né? Até para os jovens hoje em dia, né? Tipo assim... Porque a avó me ensinou lá desde cedo, e quando eu vim aqui para Toronto, eu não congregava em nenhuma igreja, né? Então, eu fiquei dos 13 anos de idade até os 19 sem congregar. Só fui começar a congregar quando eu fui para Vancouver. Aí eu voltei, né, recente, e vim para a Vida Nova, me encontrei aqui é a minha casa hoje. Amém. E assim, durante esse tempo que eu não congregava, eu nunca me envolvi com coisa errada, ou seja, com droga, com bebida, porque eu guardei aquilo que a avó tinha me ensinado lá atrás, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante o aprendizado, né, dentro de casa. Eu acho que se começa dentro de casa, né? Porque lá em Deuteronômio 6, a ordem de Deus é que os pais ensinassem as leis de Deus aos seus filhos, né? E também tem Provérbios 31, conselho da mãe ao filho príncipe, né? Então, assim, eu acho que é muito, muito importante, sim. Né? E, pastor, então, já que a gente já falou um pouquinho da sua vida e tal, de que você cresceu na igreja, conta para nós quando é que você teve certeza do seu chamado para pastor. Quando é que foi isso? Como é que foi isso? Como que começou essa paixão por pastorear e tudo mais? Foi inspiração de alguém da família que o senhor teve? Como foi essa fase da sua vida? Essa é uma história maravilhosa, né? É uma história muito emocionante e sempre me traz profunda emoção, porque eu nasci no lar evangélico, vi a vida dos pastores de antigamente, e eu me lembro de um pastor que visitava a gente, ele não tinha a camisa inteira para usar. Ele tinha a camisa apenas a parte aqui do colarinho, que ele botava a gravata para poder botar o paletó. Ia a pé, ia a cavalo, mas ele fazia a obra com tanta paixão e com tanta resignação que eu ficava impressionado com aquilo. Mas eu via tanto sofrimento dos pastores que eu cresci pensando assim, no meu coração, nunca falei para ninguém. A única coisa que eu não quero ser é pastor. Então, o senhor via e não queria... Exatamente porque eu vi o sofrimento deles, né? E aí eu cresci, aí nós mudamos depois para a cidade. Da cidade eu fui para a capital, eu saí de casa com 12 anos de idade, fui para a capital, fui estudar sozinho, fui enfrentar a vida. Mas naquele lugar eu permaneci firme nos caminhos do Senhor. Com os jovens da igreja, a gente saía para a praça, fazia culto e etc. e tal. Então era uma coisa assim maravilhosa. Eu morei no internato, quebrava pedra, tratava de porcos, capinava, eu fazia colchão, eu levava o menino na escola do pessoal e de vez em quando comia o lanche deles também. Era uma luta. Então, antes de pastorear, o senhor já teve vários outros trabalhos também. Aí eu morei nesse internato e depois eu saí de lá e fui ter meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar numa farmácia.
Comecei lá com 12 para 13 anos e trabalhei lá por 10 anos nessa farmácia. Eu entrei para limpar o chão, para fazer mandado e saí de lá como gerente da farmácia. E saí também porque nesse período eu sempre firme na igreja, nós tínhamos 3 reuniões de oração por dia. 6 da manhã nós orávamos juntos na igreja, tinha um grupo que orava. Meio-dia era o horário de almoço, a gente ia na igreja e tinha o tempo de oração também. E à noite, quando a gente saía da escola, a gente ia para os montes ou para a beira das praias, para orar todos os dias, 3 vezes por dia. Nossa juventude foi criada nesse clima de oração, de vida com Deus. E depois meus pais se mudaram para Vitória e eu voltei para casa por um período de novo. E aí a gente começou a frequentar juntos na mesma igreja, onde aconteceu um fato muito interessante. Eu um dia estava na escola dominical, foi um seminarista do Rio de Janeiro, e ele estava na época no 2º ano de seminário, e ele pregou, e naquela manhã eu senti o fogo de Deus queimando no meu coração. E naquele dia, eu levei ele para almoçar comigo na casa da minha mãe, né? Era bem jovem ainda, mas na mesa, quando nós estávamos sentados, eu disse assim, eu vou para o seminário. Depois que eu falei, que eu fui entender o que tinha acontecido. E dali para frente, o Espírito de Deus começou a mover meu coração. E eu não ficava incomodado com aquilo. E aí eu comecei a ler livros. O primeiro livro que eu li, e eu li o livro e chorava de molhar as páginas do livro, foi o Contrabandista de Deus, do irmão André, e que faleceu não faz muito tempo. E aquilo foi um fogo no meu coração tão grande que eu não conseguia ler sem chorar, eu não entendia. E aí eu estava trabalhando, ia para a igreja e estava lendo e comecei a ler outros livros também, livros sobre avivamento, livros sobre vida com Deus, ler a palavra, estudar, ir para o monte, orar, passar a noite de vigília, jejuar. Foi um tempo assim muito lindo de Deus, né? E nesse período, então, eu senti a vontade de me apresentar para a minha igreja, para os líderes da minha igreja e dizer para eles que eu estava com essa situação que eu não conseguia administrar mais dentro de mim. E eles, então, conversaram comigo e disseram, nós vamos encaminhar você para o seminário. Bom, depois de um longo período, eu fui para São Paulo, aí deixei meu trabalho. Nessa época, eu já tinha carro 0 quilômetro, eu já ganhava 20 salários mínimos por mês nessa época, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava 1/3 de um salário mínimo por mês. Quando eu saí de lá, eu já ganhava 20 salários mínimos por mês. Era o meu salário, eu já tinha comprado carro 0 naquele ano. E Deus me deu amor, a paixão tão grande por Ele, pela obra, que eu deixei o trabalho, deixei os estudos. O meu projeto era fazer exatamente bioquímica na farmácia, porque era a minha profissão na época, né? E aí, quando eu me dediquei, comecei a falar para minha mãe e para o meu pai que eu ia para o seminário, que eu queria estudar, que eu ia me dedicar, meus pais foram muito contra. Meu pai veementemente contra, minha mãe veementemente contra. Meu filho, isso é muito difícil, isso é muito sério, isso não é brincadeira. Acho que eles não estavam acreditando muito, né? E aquela coisa, mas depois eu fui entender por que eles não estavam me forçando, né? Também eu acredito que para as pessoas ao seu redor também pode ter sido um choque, assim, né? Que nem o senhor comentou que o senhor trabalhou 10 anos na farmácia e o senhor começou com essa sede e o Espírito Santo movendo o seu coração. E o senhor chegar para as pessoas ao seu redor, para a sua família e vou fazer o seminário agora. O pessoal fala, vixe... Abandonar tudo, abandonou, né? Tudo, deixou tudo para trás. Largou tudo, larguei tudo. Trabalho, larguei projeto de estudo, o dinheiro que eu ganhava. Eu saí da farmácia e zerei minha conta. Eu não tinha dinheiro, você entendeu? Eu não tinha sustento. Mas a igreja ajudou, teve uma pessoa também, uma família que me ajudou durante todo aquele período a pagar o seminário, a manter também. Foi assim, uma coisa maravilhosa de Deus, né? Mas aí eu fui então dando os passos, e meus pais, e principalmente minha mãe e meu pai, né, claro, eles muito contra e me forçando o contrário. Que é isso, você está muito novo, você tem uma carreira tão grande, você está bem empregado, você ganha... Não, larguei aquilo tudo. Enfim. Bom, aí me apresentei, fui aprovado, fui lá, fiz a prova, porque tem uma prova para fazer para entrar no seminário, tipo
um vestibular, né? Vestibular. É. Só uma perguntinha. Nessa época o senhor já tinha conhecido a dona Eva? Não, Não. não. Isso aí vai falar daqui a Não, pouco. porque já pensou, chega. Vamos continuar a história então, a gente vai ver quando que encontra. Nesse período ainda não, né? Mas aí eu me apresentei, fui aprovado, e quando eu cheguei em casa e falei para os meus pais que eu realmente estava indo, minha mãe então me chamou e falou: meu filho, eu estou sendo muito contra, mas não é porque eu estou contra, é porque você, quando você nasceu, eu fiz um voto para Deus. Eu sou o primeiro filho homem. Tem a minha irmã e depois eu. E eu fiz um voto para Deus. Eu levantei você e disse: faz desse aqui um pastor. Eu nunca contei isso para ninguém. Eu não sabia disso. Nem meu pai sabia disso. E aí ela me abraçou, a gente chorou, papai também entendeu, que ela falou o que estava, porque ela guardou no coração dela. Ela disse: eu não posso ficar falando para ele, eu não posso falar para ele, porque senão ele vai para o seminário para poder, se for de Deus, ele vai comprovar. Ela guardou a promessa, né? Guardou a promessa, guardou a oração, segurou no coração dela, e naquele dia ela falou: faz desse aqui um pastor. E depois de mais de 20 anos, então veio a resposta da oração. E eu fui então para o seminário, estudei durante 4 anos, e nesse período foi um período maravilhoso. Louvado seja Deus por tantas maravilhas que Ele fez. Consegui terminar o curso e ter boas notas, e foi tudo muito bem sucedido. Nesse período eu já trabalhava com a igreja lá em Campinas, São Paulo, né? E Deus nos deu a graça de também ajudar a fundar essa igreja lá. E essa igreja está lá até hoje, pertinho lá do campo do Guarani e da Ponte Preta. Sempre que eu passava ali, eu via os jogadores que... eu passava na frente dos 2 estádios para ir para o lugar onde eu trabalhava. E muitas vezes eu vi na porta do estádio Zenon, Roberto Carlos, todos aqueles jogadores que na época jogaram, inclusive, na seleção. Porque eles foram... em 78, o Guarani foi campeão brasileiro. E eu assisti essa partida lá, né? Estava lá no estádio na época, quando ele foi campeão brasileiro. Eu morava em Campinas, estudava em Campinas nessa época, né? E Deus nos deu essa graça da gente semear essa semente, plantar essa semente lá, e a igreja está lá para a glória do Senhor Jesus. Maravilha demais. Então foi um tempo muito bom. E pastor, em questão desse negócio de chamado, eu vejo que assim, eu vi uma pregação de um pastor, Eliseu Rodrigues. Ele fala assim que quem tem o chamado corre porque sente o peso da chamada, né? Sente a responsabilidade. E quem não é chamado se intromete porque pensa que é fácil, né? E o senhor falando assim da sua história e tal, tem pessoas que têm essa chama no coração também de pregar, de pastorear, e às vezes a família não é cristã e é totalmente contra. Qual o conselho que o senhor dá para esses jovens e tal? Como lidar com isso? É só escutar a voz do Senhor e ir? Como é que é? Pois é, quando o Espírito Santo age dentro do nosso coração, não tem nada que faz qualquer impedimento. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então, aqueles que Ele chama, Ele mesmo capacita, Ele mesmo sustenta, Ele mesmo derrama o seu poder sobre a vida dele. Então, ninguém vai impedir a obra de Deus, ninguém vai impedir o agir de Deus. Então, o que Deus faz, Ele faz por completo. E mesmo que a família esteja contra, mas Ele não vai deixar de ouvir a voz do Senhor. E se Ele deixar de ouvir a voz do Senhor, é porque Ele não está ouvindo a voz de Deus. Ele está ouvindo talvez a voz do seu coração ou do sentimento, mas quando é de Deus, ninguém segura, é obra santa. Amém. E assim, agora que a gente já chegou nessa parte da sua história, que o senhor já é pastor e tal, o senhor teve alguém como referência, que o senhor se inspirou? Nós sabemos que a sua inspiração é Jesus, a gente vê isso em você, em cima do púlpito, mas teve alguém assim que você viu e falou: poxa, eu quero ser igual esse cara um dia, esse cara prega muito bem, eu vejo o Senhor falando através desse servo. Tem alguém? Pois é. Como é que são as coisas, né? A oração que a minha mãe fez foi essa: faz desse aqui um pastor.
A oração que a mãe do pastor Hernandes fez para ele, que é semelhante à minha história, foi assim: faça desse aqui um pregador. Então, o pastor Hernandes é um pregador, é um ministrador, é um homem que o mundo inteiro conhece. Sim. Pela pregação. E a oração da minha mãe foi: faz desse aqui um pastor. Então, o meu chamado tem uma inspiração muito grande num homem que faleceu, que foi o meu pai na fé. Aquele com quem eu vi que ele realmente tinha a paixão por Jesus, a paixão pelas ovelhas. Eu andei muito com esse homem, entendeu? Eu saía para visitar com ele, eu aprendi a visitar com ele. A gente ia nas visitas, ele não tinha carro, ele andava a pé, andava de ônibus, mas fazia obra, não deixava de fazer. Como eu já tinha carro nessa época, então eu saía com ele para as visitas. E olha, o que eu aprendi com aquele homem nas visitas, eu não aprendia na igreja. O carinho dele, o amor dele, as orações, os textos que ele lia. Ele fazia um verdadeiro culto nas visitas. Era uma coisa assim extraordinária. Aconselhava e chamava às vezes a atenção se ele tivesse que chamar. E se o crente não fosse para a igreja, ele sempre brincava comigo assim: quando o crente não vai na igreja, primeira coisa que eu procuro é na polícia. Né? Será que ele foi preso? Bom, aí depois eu procuro ele no hospital. Será que ele foi acidentado? Depois eu vou procurar em outro lugar. Mas eu jamais vou pensar que ele não foi na igreja porque ele não teve motivos. Então em casa, né? Não dá. Então, aí eu fui vendo essas coisas com ele. E ele realmente foi um paizão para mim nesse sentido, você entendeu? E eu tive muito essa oportunidade de conviver com ele muito de perto. Pra você ter uma ideia, teve uma época que ele foi muito perseguido na igreja e ele ficou sem salário. Cortaram o salário dele. Eu que fui, como eu já estava nessa época bem financeiramente, eu que ajudei ele a pagar a casa dele naquele período que ele não tinha como pagar. Então eu ia muito na casa dele, visitava. Para você ter uma ideia, esse pastor, quando morreu, ele deixou os livros todos da biblioteca dele para mim. Nossa. Todos os livros. E ele falou para a mulher dele: Maria, quando eu morrer, os livros você entrega para o CENI. E aí depois ela me chamou na casa dela, eu fui lá, eu e a Eva, para buscar esses livros. Aí aconteceu um outro episódio, né? O filho dela não queria que eu levasse os livros de jeito nenhum, um dos filhos. E ela falava com ele: mas o seu pai deixou os livros para o pastor Seni, então tem que entregar para ele. Seu pai que mandou. Seu pai que mandou. Mas escuta bem, né? Aí surgiu um impasse ali, né? O pastor Seni tomou posse. Aí então um impasse. Como a mãe, né? Eu sempre falando: dona Maria, fica tranquila, deixa os livros aí, não tem problema não, Deus abençoe. Eu já tenho muito livro, não quero discórdia, sei o que. Então. Aí ela arranjou uma solução muito boa. A mulher é um negócio, né? Ela falou assim: então vamos fazer o seguinte. O pastor Seni vai pegar a metade dos livros e a outra metade fica por você, então. Aí ele aceitou. Aí eu fui lá, peguei alguns livros. Eu tenho livro deles aqui comigo até hoje. Nossa. Eu tenho aqui uma coleção. Ele era de Campinas? Não, de Vitória. De Vitória. Eu morava em Vitória nessa época, né? E foi lá que nós começamos o ministério, né? Eu comecei o ministério lá como pastor, né? Mas o meu ministério começou desde o dia do meu nascimento, com a minha mãe orando por mim, né? E então foi um período assim extraordinariamente maravilhoso, e ele é um dos modelos para mim nesse sentido. Então aí acabou. Eu saí com essa paixão de gostar de ovelha. Eu sempre falo, eu gosto de sentir cheiro de ovelha, de estar junto, de estar perto. Então, para mim, essa é a paixão. Né? Claro, eu leio, eu estudo, eu louvo a Deus que eu fiz seminário, depois fiz mestrado no Mackenzie, em São Paulo, na minha área, em teologia, Velho Testamento. Depois tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer minha tese lá no Covenant Seminary, no Missouri, né? Lá em St. Louis. Tive lá na casa do meu professor, maravilhoso, que foi nosso professor lá no Brasil. Então, uma época assim maravilhosa, onde a gente pôde crescer e ver o agir de Deus de uma forma assim extraordinariamente maravilhosa, né? E aí tem o outro capítulo, que é o conhecimento da Eva, né?
Entendeu? A Eva foi uma coisa assim, nós fomos fazer eu fazia parte do conjunto da igreja, conjunto de louvor, né? E nós tínhamos 33 vozes no conjunto. E a gente foi fazer uma visita em Belo Horizonte, cantar lá numas igrejas, acho que 3 igrejas, né? E nós fomos lá, cantamos, e um dos colegas nossos, que a gente foi junto, eles foram inclusive comigo no meu carro, né? Nessa primeira vez nós fomos de ônibus, fomos todos mundo juntos. Cantamos lá, um dos colegas arranjou uma namorada. Um mês depois, eles, vamos Belo Horizonte, vamos lá, vamos. Juntamos 4 dos colegas, a gente era muito grudado, fomos para Belo Horizonte. Chegamos lá, fomos na igreja, né? Onde era a namorada de um desses rapazes. De um dos amigos. De um amigo meu. Nós chegamos, nós sentamos os 4 assim, e de repente estamos lá na escola dominical, na parte da manhã, domingo de manhã. A Eva levanta lá aquela menininha, né? Com a prancheta na mão, que ela fazia a secretária de anotar os visitantes. E quando ela levantou, que ela veio para o meu lado, sabe aquele negócio assim dos olhos? Né? Primeira vista. Mexer tudo, o coração balança para todo lado. Foi aquela hora. Eu lembro, por exemplo, o vestido que ela estava com ele até hoje. Foi aquela foto assim que ficou. É claro que eu não cheguei para ela e falei assim, eu vou casar com você, e nem pensei, vou casar com você na hora, assim. Mas dali de noite a gente conversou, depois começou o contato, aí eu contei para ela que eu estava indo para o seminário, foi a surpresa que ela teve também, né? Aí a mãe dela falou, mas você vai casar com o pastor, você vai namorar com o rapaz que vai para o seminário, vai ser pastor, pensa direito, aí foi outra tragédia, né? Mas ela ficou firme, e depois, quando eu me formei, em 79, logo no início nós nos casamos em fevereiro e estamos juntos há 43 anos de casado e mais 4 de namoro, 47 anos, indo para 48, para a glória, honra e louvor do Senhor. Que bênção, é o nosso 48, Deus. 48 anos de bênção. De vitórias, graças a Deus. Muito bom, né? E depois veio as bênçãos também, né? Suzana. Exatamente. Os netos. Aí formamos, aí eu me formei, aí nós fomos trabalhar lá no Espírito Santo, aí já vem outra parte, né? Que eu me apresentei à minha liderança, que na igreja presbiteriana chama o presbitério, né? E eles me avaliaram, aí me mandaram a cidade de Aracruz, tinha me pedido para ir para lá. Eles não me mandaram para lá, mandaram para Linhares em janeiro. Aí, quando foi em fevereiro ou março, o pastor de Aracruz passou mal, tiveram que tirar o pastor. Quem é que ia para Aracruz agora era o Ceni. Aí, eu, naquela época, 26 anos de idade, falei com o pessoal, né? Falei, mas eu não servia para ir para Aracruz, agora eu sirvo? É você que vai, pronto. E obedece e pronto. Falei, pronto. E fomos lá e ficamos lá 21 anos nessa igreja. Louvado seja Deus, lá nasceram as meninas, lá nós vivemos um ministério maravilhoso naquela cidade, e hoje tem várias igrejas lá que foram plantadas na nossa época e que estão florescendo de forma maravilhosa. Dia 18 de dezembro, no final da Copa do Mundo do ano passado, eu estava lá em Aracruz, depois que nós vimos o jogo lá, eu fui pregar numa igreja lá que é um dos filhos da nossa igreja, que também foi chamado e é pastor da igreja, construiu um templo para 1000 lugares no bairro da cidade com 100 mil habitantes hoje. Quando a gente foi para lá, tinha 30 e poucos mil habitantes. Então, foi um período assim maravilhoso, várias igrejas plantadas na região toda, cidades vizinhas, louvado seja Deus, foi um tempo assim de muitas vitórias. E aí que começa a transição para o Canadá? A vinda do senhor para o Canadá? Pois esse aí é um assunto assim que aconteceu também, né? Eu nunca pensei em sair do Brasil, eu nunca pensei em morar fora, nunca tive esse desejo. A igreja onde nós servimos ao Senhor lá em Aracruz, ela era em frente ao cemitério. E eu olhava para o cemitério, olhava para a igreja e pensava, o dia que eu morrer, eu vou ser enterrado ali, né? Igreja presbiteriana. Presbiteriana, continua lá presbiteriana, né? Sempre, nasci num lar presbiteriano, cresci, me formei em seminário presbiteriano, estudei na universidade no Mackenzie, né? Fiz o mestrado lá, também escola presbiteriana, e depois vim para os Estados Unidos e fiz a tese aqui. Enfim, nesse período eu não tinha no meu coração nada disso. De repente, nós fomos numa reunião, eu ia sempre nessas reuniões e nunca levava minha esposa. Eu levei a Eva, que foi exatamente em Curitiba, no Paraná. E nós fomos para lá, fomos para o hotel, ficamos lá, e nessa época ela levou a mãe dela também.
também nunca tinha ido. Aí o pessoal, ficamos juntos lá e aquela coisa toda. Nesse período, o pastor Elias e mais 3 canadenses estavam lá nessa reunião querendo trazer um pastor para o Canadá. E alguém falou de mim para eles, para o pastor Elias. E eles, então, me pediram para tomar um café. E nós tomamos um café. Nessa conversa, eles fizeram o convite. A gente veio aqui, não tinha planos, mas viemos com um plano de 4, 5 anos e já estamos aqui há 22 anos, fazendo 23 anos para a glória e honra do louvor do Senhor, servindo a Ele aqui. Dando fogo para essa nação, né? Em nome de Jesus. Isso aí. E, pastor, agora, né, te conheceu, né, toda a sua transição, veio para cá, você já era famoso lá, como o senhor disse, já conhecia todo mundo, né, desde a periferia até... E assim, fala para nós, então, a cereja do bolo, essa é a pergunta que a gente estava esperando para fazer. A gente quer saber a diferença de pastorear no Brasil e fora, aqui no Canadá. Bom, ela é muito, muito distinta, entendeu? São ministérios bem estratégicos de forma bem diferente, é claro. No Brasil, porque a gente trabalha com o pessoal que é o povo da gente, né? Então, a afluência que você tem, a entrada que você tem para todo lado. Quando nós chegamos na cidade de Aracruz, essa Aracruz muito pequena, então nós começamos a atingir, por exemplo, uma das coisas que a gente fez foi pegar o mapa da cidade e evangelizar de rua em rua. Todas as ruas da cidade, nós colocamos um grupo, né, eram 3 pessoas para evangelizar. Eu, com o grupo que eu fui, a primeira casa que eu entrei, o cara era maçom, e eu entrei, fiquei conversando com ele, e ele começou a falar da maçonaria para mim. E eu ouvi ele até o fim. Depois eu falei de Jesus, deixei um folheto, fiz alguma coisa e tal. Enfim, essa família toda se converteu, esse moço se converteu, praticamente todos os filhos, e ele já faleceu. Depois eu fiz o casamento dele com uma viúva, ele estava viúvo, ficou viúvo depois, e tinha uma viúva na nossa igreja, eu fiz o casamento deles. Meus amigos do coração, família querida, preciosa demais. Então a gente fazia esse trabalho assim, de casa em casa, e trazendo as pessoas para Jesus. Sempre estratégico. Sempre estratégico. E a gente fazia também concentrações, fazia carreata da Bíblia, a gente fazia coisa assim que eu nunca vi ninguém fazer, mas Deus me dava a oportunidade de fazer. Por exemplo, teve uma época que eu comecei a trabalhar com o time da cidade, né? Eu criei uma célula com o time. Daquele time se converteram 8. Glória a Deus. 8. E dos 8, tem um que é pastor, outros são líderes de igreja, outros continuam firmes até hoje, louvado seja o Senhor. Então, foi um tempo muito especial. E naquele ano, na semifinal do Campeonato Capixaba, que foi em Aracruz, tinha gente pendurada até nas árvores. Eu pedi ao cara que me arranjou o trio elétrico e botei ele no estádio. E na hora do intervalo, eu soltei aquele negócio assim, com a música muito forte, né? Já refúgio, a glória eterna de Jesus, o Salvador, e aquela barulheira, né? E o povo tudo assustado. Entrei com a mensagem e disse assim, né? Você que entrou aqui com a bandeira do seu time, você que entrou aqui com o boné do seu time, você que entrou aqui com a camisa do seu time, deixa eu dizer, Deus tem uma palavra para o seu coração, o Senhor é a nossa bandeira. Aí falei que o Senhor era a nossa bandeira, e tinha naquele dia 12 mil pessoas no estádio. Um terço da cidade estava no estádio. E quando eu passava no outro dia, na semana inteira, as pessoas se encontravam comigo e diziam assim, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha bandeira. Todos ficaram quietos ouvindo o Evangelho. Amém. E louvado seja Deus por essa vida. A cidade foi impactada. Foi impactada. E uma pergunta rapidinho. A gente vê vários testemunhos do Senhor, né? Essas histórias assim que o Senhor contou. O Senhor sempre teve esse espírito de ousadia desde pequeno para pregar o Evangelho? Mais depois do chamado, né? Mas eu sempre tive a vida com o Senhor
E teve um momento que a gente passou assim por um despertamento espiritual dos jovens da igreja. Então a gente fazia muito isso já mais jovem, né? E depois também no ministério a gente foi crescendo, desenvolvendo e buscando cada dia mais essa ousadia, essa intrepidez de chegar e botar o cara na parede e falar: ou você aceita Jesus ou aceita. É isso aí. E a gente precisa disso, né, para pregar o evangelho. Senão Você viu o vídeo aí que eu passei? Vi, foi Você entendeu? testemunho maravilhoso. Eu não lembro daquele camarada. Mas ele mandou para mim o vídeo, aquela mensagem, eu postei. Entendeu? E ó, centenas de pessoas estão comentando, estão falando, estão contando outros testemunhos, entendeu? Então, sementes que vai plantando ao longo do caminho, né? Pra você ter uma ideia, não sei se vocês não devem lembrar do Bozo, né? Ele era do SBT e aí ele se converteu. Sim. E aí eu, naquele período, era assim muito ousado, então liguei e chamei o Bozo para em Aracruz. Só que ao invés de eu falar que era uma campanha, um negócio qualquer, eu falei assim, botei um trio elétrico na cidade, anunciando: Bozo do SBT em Aracruz. E ele foi achando que era Aí evento. botei 8.000 pessoas no Nossa. estádio, na quadra de esporte. Nem a seleção brasileira colocou tanta gente, que a seleção brasileira de basquete jogou lá. Sim. E lá atrás, quando ela era famosa, né? Nem eles, nós constamos 8.000 pessoas. E o Bozo chegou e começou a fazer aquelas brincadeiras e tal. Quando ele fez o apelo, umas 250, 300 Nossa. pessoas entregaram a vida a Jesus. Foi um auê O que eu maravilhoso. acho legal da história que o senhor está contando, tudo mais testemunho, as estratégias, né, que o Espírito Santo vai mostrando e o planejamento também que muitas pessoas não veem, né, que acontece na igreja. Todo esse planejamento, essa estratégia de fazer os eventos aqui para evangelismo e no final as sementes que vai plantando, é uma palavra ali, 15 minutos que o senhor teve ali de repente no intervalo daquele jogo e transforma a vida da pessoa para sempre, né? A pessoa ali ganha a salvação dela. Exatamente, e é bom quando vem os testemunhos, né? Às vezes a gente prega, dá uma mensagem, a gente acha que nem está impactando aquela vida, mas depois vem os testemunhos, né, para honra e glória do Senhor, é maravilhoso. A semente tem que ser plantada. Salmo 126 fala isso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feitos. Plante a semente. Nossa função não é salvar ninguém. Nossa função é pregar o evangelho. Pregar, orar, crer e saber que a semente vai produzir, vai Glória frutificar. a Deus. Porque é Deus que falou. Então nós temos que crer no que Deus falou e não crer no que a gente faz. O que a gente faz pode não dar certo, mas o que Deus falou vai dar certo. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. E o Amém. nosso trabalho é semear, plantar e o resto é o Espírito Santo, Jesus faz o trabalho na hora Exatamente. que tiver que ser, Olha da o forma que tiver que ser. olha que Paulo fala. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. Amém. 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 E esse é o nosso intuito com esse projeto, né? Que a gente possa alcançar várias vidas e vários jovens, né? Que eles possam ver, né? Que a gente possa ser exemplo para eles também, né? Sim. Porque aqui na igreja nós temos vários exemplos, né? Todos os nossos líderes e 2 excelentes pastores, né? Que ensina, que faz e ensina, né? E é isso. E assim, pastor, o senhor já veio para cá, começou a pastorear aqui 20 e tantos anos. Fala um pouquinho para nós o que é a vida nova para o senhor. Vida nova. A vida nova é vida nova. Né? Por isso que o nome é Vida Nova, New Life Church, né? Ou seja, nós tivemos que nos readaptar em tudo, mas viemos com o mesmo fogo. O Espírito Santo que age lá é o que age aqui. O que está presente lá é o que está presente aqui. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma, Jesus é o mesmo, a salvação é a mesma. O que precisa é a gente continuar também sendo os verdadeiros discípulos de Jesus. É o que eu preguei aqui no domingo, Atos 2, 42 a 47. Quando o Senhor vai dizer, né, para seguir a doutrina dos apóstolos. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que esteve com Jesus. E quem esteve com Jesus vai ensinar o que ele aprendeu com Jesus. E o que Jesus ensinou para eles? Mateus 5, 6 e 7 mostra lá o sermão que Jesus pregou lá nas Beatitudes, nas Bem-aventuranças, né? Mostrando ali, para e passo, o que é que nós temos que ensinar. Então, a doutrina de Jesus está lá. Mateus 5 a 7, e no final ele vai dizer: e todos se maravilhavam da doutrina de Jesus. E a doutrina é toda aquela: oração, jejum, palavra, bem-aventuranças, enfim, tudo aquilo que Jesus ensina é o que nós temos que pregar. Nós não temos que inventar.
Outra coisa, eu não invento e eu não crio nada novo. Tudo que está aqui na palavra é o que precisa ser pregado. A Bíblia diz assim, que nós temos que fazer lembrar as coisas que eu vos tenho dito. Nossa função é fazer a pessoa lembrar. É trazer para ela, como aquele moço falou lá. Ele falou, eu não recebo, você quer, pode ir embora. Eu falei, então tá, vou orar aqui mesmo. Eu orei por ele, o que aconteceu? A semente ficou na cabeça dele. Foi o que ele falou. Hoje ele está lá crente, servindo ao Senhor e a família toda. Aí tem um testemunho lá de alguém que postou, né? Comentou lá no vídeo que eu postei. Ele diz, eu sou da família dele e tenho visto o testemunho que ele tem dado na família dele. Arrepia, gente. Benção. Não é um trem maravilhoso? Sim, Então, eu acho que não tem nada mais precioso do que plantar essa semente, semear essa semente. E eu gosto muito do Evangelho quando ele diz assim, eis que o semeador saiu a semear. O semeador está sempre semeando, ele não para de semear. Eu nasci na roça e a gente sabe o que é semear, o que é plantar. Você planta, você colhe, você planta, você colhe, você planta, você colhe, mas tem que semear de volta. É um ciclo, né? É um ciclo, exatamente. Então, vamos plantando. Tá, não. Alguém disse uma vez para mim, eu não vou na igreja mais porque eu já tenho 70 anos de igreja. Eu falei, então você não aprendeu nada. Que história é essa? Que história é essa? Entendeu? Não tem escola dominical, culto, coisas espirituais, não tem diploma. Doutrina, né? Não tem diploma para você. Estou formado na escola dominical, não preciso ir mais. Não existe isso. Você não tem diploma de formatura. Você tem desafio de continuidade todos os dias para crescer, para ser desafiado, para ser encorajado, para buscar cada dia plantar essa semente preciosa e maravilhosa, que é o Evangelho da graça do Senhor. E, pastorzão, então, assim, continuando falando um pouquinho da Vida Nova, o pastor Bruno, um dia aqui deu um testemunho, né? Ele falou que sentou com um rapaz e ele falou, né, tomando café, falou pro pastor Bruno, pastor Bruno, eu tô tão feliz que eu tô numa igreja tão tradicional. E sentou com outro rapaz e ele falou, pastor, tô tão feliz que eu tô numa igreja tão pentecostal que é a Vida Nova. Então, a Vida Nova tem algo diferente. São várias denominações aqui dentro, né? E o que é esse diferente da Vida Nova? Pois esse é o desafio de pastorear lá no Brasil e o desafio de pastorear aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, né? Seja que a gente conta com gente de todo lugar, né? Então, você tem aqui isso aqui é igual a Arca de Noé, tem tudo. Né? Porque aqui nas cidades também tem as outras denominações. Tem uma Assembleia de Deus, tem a Batista. Exatamente. A Vida Nova Então, a Vida Nova é uma igreja que ela recebe as pessoas. Ela não limita para a pessoa estar aqui. Quer vir, vem. É um prazer para nós. Então, nós procuramos trabalhar de tal forma que a gente possa ter a pessoa feliz em servir o Senhor junto conosco. Um acha que está avivado demais, o outro acha que está tradicional. Está toda a benção. O importante é servir o Senhor junto. Véio. Eu acho que é aí que está o respeito, aí que está o verdadeiro amor. Né? Se você tirar a palavra, não sei se vocês já escreveram, namorada, né? Tem a palavra amor no meio. Se você tirar o amor, fica nada. Entendeu? Fica nada. Então, onde tem o amor, tem tudo. Na graça que o Senhor nos dá de viver, se faltar o amor na nossa vida, falta tudo. Sim. Não é verdade? Na vida, na família, na igreja. E o que a gente procura é ser uma família em amor. Uma família que recebe, uma família que ama. Né? E quantas pessoas vieram aqui, foram tratadas aqui, abençoadas aqui, e hoje dão testemunho lá fora, dizer, nós fomos restaurados lá na Vida Nova. E apesar de estarmos servindo ao Senhor em outro lugar, mas fomos alcançados e restaurados ali. Nós estamos aqui para isso, para ser essa ponte de passagem e nunca pedra de tropeço. A gente quer receber, quer abraçar e quer dizer para eles, nós estamos aqui para pastorear vocês. Amém. Eu acho que o que define a Vida Nova, assim, uma palavra é amor, né? Eu acho que a sua vida, pastor, o senhor reflete o amor, o senhor reflete a alegria, como a gente falou, a gente estava falando na outra gravação do podcast, quando a gente abre a porta ali, o Senhor vem falando, ô, bênção, com um sorrisão enorme. Eu acho que o dali traz uma paz pra gente também e é uma igreja acolhedora, né? A minha família mesmo assim foi impactada pelo acolhimento da Vida Nova. Amém. E foi o que
onde a gente realmente sentiu o amor de Deus, Amém. o amor de Jesus sobre a nossa vida. E eu acho que as pessoas, quando entram por aquela porta, seja pelo vídeo, pelos cultos online, todo mundo sente esse acolhimento da vida nova, que independente de onde você veio, qual era a sua denominação, você é bem recebido, você é acolhido e é tratado com amor. Inclusive, o pessoal de Toronto, que está aqui perto, Mississauga e região, está sem nenhuma igreja, vem conhecer a vida nova. Aqui é o nosso pastorzão, pastor Seni. Tenho certeza que você vai ser recebido com muito amor, assim como eu fui com a minha família, assim como o Dudu foi, e assim como todo mundo é recebido aqui nessa igreja. Igual o pastor sempre fala, né? Se você não tem igreja, então essa aqui é a sua igreja. Pronto. Entendeu? Acabou. Né? E é assim, o que define a vida nova é isso mesmo, cara. É a recepção, né? Com as pessoas, todo o carinho, né? Quando eu cheguei aqui, eu já conhecia algumas pessoas aqui dentro, que eu estudei junto. Conheci o pastor Bruno, porque ele treinava o time de futebol, de futsal, né? Então, já conhecia. Eu visitava aqui algumas vezes, mas teve um dia que o Senhor falou para mim que, não, ali vai ser a sua casa, Amém. é ali que você vai ficar. E Deus começou, assim, me apresentar pessoas maravilhosas, a família do Gurgel, Amém. sabe? Todos os amigos, a Camila hoje, que é minha namorada, né? A família dela é uma bênção, Essa Benção. cura. né? O Samuca, que já estava aqui. Então, assim, pastor Bruno sempre me tratou muito bem, né? Então, assim, isso é vida nova, Amém. né? Isso é vida nova. É isso aí. E, pastor, agora, assim, a gente quer saber, Deus tem falado muito comigo esse ano que aqui na Vida Nova ele vai levantar novos pastores, Amém. novos líderes, novos missionários. Então tá vindo uma geração avivada aí, eu creio, e é nítido. A gente já consegue ver isso nos nossos jovens aqui dentro da igreja. Fala para nós, pastor, o desafio do chamado, o desafio do pastorado. Fala para nós um pouquinho disso, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E a gente sabe também que muitas vezes não é só vitória, né, pastor? Acontece várias tribulações que o senhor passa e tudo mais. E eu já conheço pessoas que, de repente, tem pessoas que acham que o pastor é um super-herói, que batalha contra tudo ali. E a pessoa esquece que por trás tem um ser humano, uma pessoa normal ali, mas que tem o chamado de pastorear, mas que é uma pessoa como todos. Você falou uma coisa muito interessante e, é claro, a gente passa pelas mais diversas experiências, né? Mas o que tem que ter claro dentro de nós, dentro do coração da pessoa que realmente recebeu o toque do Espírito Santo, é a certeza, a convicção do chamado do Espírito Santo. O que é esse chamado do Espírito Santo? É um testemunho interno, no coração, na mente, na vida, de que ele realmente é do Senhor, de que ele foi separado para fazer uma obra específica. Então, por isso que a palavra de Deus vai dizer para o nosso coração que o Senhor nos entregou o ministério que é dele, né? O ministério é dele, mas ele colocou nas nossas mãos para a gente ministrar. Então, nós temos que ter essa convicção de que ele nos chamou para ser verdadeiramente instrumentos nas mãos dele. Ou seja, não apenas ter coisas dele, mas ter ele dentro de nós. E ele nos ter para ele usar o tempo que quiser, do jeito que quiser. E o mais ele fará. É isso que nós temos que crer e fazer a obra todo dia. Levantar todos os dias, eu estou com quase 50 anos de ministério, eu levanto todo dia e meu pensamento é assim, eu vou fazer hoje a obra como se fosse meu primeiro dia. Eu não estou montado na minha experiência. Entendeu? Eu não estou pensando naquilo que já foi feito, estou cansado, vou descansar. Não é isso. Agora, se o Senhor falar que eu tenho outra obra para fazer, eu vou fazer. Eu nunca jamais vou parar de fazer a obra de Deus. Está entendendo? Então, fazer as coisas de Deus não cansa. Pelo contrário, é um descanso, é um prazer, é uma alegria. E você tem que estar sempre com o coração em chama e sempre com os olhos brilhando. Né? Se você brilhar, seus olhos têm que brilhar pela obra de Deus, né? E aí tem os problemas? Tem.
mas a vitória está sempre garantida, né? E assim Paulo vai instruindo Timóteo, né? Todo o tempo ele vai falando para Timóteo, ser fiel, continue fiel, lembra-te destas coisas, anuncia essas coisas, faz a obra do Senhor, né? E uma das coisas muito importantes que a gente precisa ter cuidado no ministério é exatamente o que Paulo fala para Timóteo na sua segunda carta. Ele fala para o Timóteo o seguinte: Timóteo, tem alguns perigos que rondam o ministério. Quais são esses perigos? Primeiro, profissionalismo. Ministério não é profissão. Profissão, qualquer outra coisa. Ministério não é profissão. Ministério é ministério. Segundo perigo que ronda é a falta de lealdade, integridade, caráter. Cuida da sua vida com Deus, que Deus vai cuidar da sua reputação. Caráter é ter cara, é ter coragem. Não é simplesmente carregar Jesus no peito, escrito numa camisa, mas é ter peito para declarar que Jesus é o seu Senhor em todas as circunstâncias da vida. Amém. O outro perigo que ronda o ministério é a falta de integridade. O pastor tem que ser íntegro naquilo que ele faz. Integridade na pregação, no estudo, na dedicação, nas visitas, no amor, no palavreado. Esse pastor, ele chamava a minha atenção assim, como se chama atenção, mas no sério. Se eu falasse uma palavra que ele não gostava, eu falava assim: você vai ser pastor. E pastor não fica com esse tipo de palavreado. Púlpito é lugar sério. Entendeu? Você pode até brincar, mas brincar para poder facilitar a pregação do Evangelho do Senhor, né? Começar a agir já como pastor. Exatamente. A outra coisa é a falta de piedade. Nós temos que ter vida piedosa. Vida de oração, vida de palavra, vida de santidade. Vocês que são jovens, o namoro, isso é muito importante. Por isso é que tem namoro. Eu sempre digo, ninguém vai comprar uma geladeira e abraça a geladeira, monta na geladeira e cospe na geladeira, lambe a geladeira. Ninguém vai comprar uma geladeira, ninguém vai comprar um carro e faz isso. Você olha o carro, namora o carro, compra o carro, depois você leva. Pronto, mas depois você comprar, pagar, tiver seu, você pode usar. Então é assim, namoro é para namorar, é para conhecer, é para conversar, é para orar, é para conversar dos objetivos. O que é o namoro? O namoro é você pegar a planta que você tem, pega a planta que a moça tem, dá para encaixar uma na outra? Uma planta casa com a outra? Ver os propósitos. Você entendeu? Então, se você não colocar os pontos, os níveis de prioridade. Então, o que é a prioridade da nossa vida? A prioridade é Deus. Nossa prioridade é o Senhor. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. A prioridade nossa é Deus, é o Senhor. Depois, nossa prioridade, em segundo lugar, é a nossa vida com Deus. Intimidade com Deus, busca o Senhor. Depois, nossa terceira prioridade é a nossa casa. Se a gente não sabe cuidar bem da casa da gente, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Entendeu? Depois vem a igreja de Deus. E depois vem as outras coisas. Mas quando o Senhor está em primeiro lugar, nós temos certeza que o resto vai prosperar. Amém. Vai ser bênção. Entendeu? Então, nós não podemos nos preocupar com as coisas que o mundo se preocupa. Com dinheiro, com salário, né? Com nada disso. Está dedicado ao Senhor, o Senhor faz. Sabe, esse pastor que eu falei, tem uma coisa muito linda. O dia que eu cheguei para ele, eu encontrei com ele no meio da rua, estava saindo de um banco, ele estava passando na rua, eu encontrei com ele, abracei e falei: pastor, tenho uma notícia para te dar. O que é, Seni? Falou: eu vou para o seminário. Eu arrepio todas as vezes que eu lembro disso. Sabe o que ele falou para mim? Olhou no meu olho e falou bem assim, olho a olho, tete a tete. Falou assim: seja fiel no chamado e Deus é fiel no sustento. Amém. 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 Tudo que eu precisava de ouvir. Guardou para o resto da vida. Nunca, e olha, nunca faltou nada para nós. Não temos tudo o que queremos e nem estou à busca de coisas materiais.
Mas, graças a Deus, nunca faltou. Nos momentos mais adversos da nossa vida, Deus levantou pessoas, Deus levantou gente de casa, Deus levantou meu sogro, Deus levantou outras pessoas. Nunca tivemos problema, graças a Deus. Nunca ficamos devendo nada para ninguém, nunca precisamos de ficar comprando fiado, nunca precisamos de ficar... O dia que eu comecei, no primeiro dia que eu reuni com a igreja lá no Brasil, que eu fui trabalhar com eles, eu falei, olha... Eles falaram para mim assim, olha, você vê que eu saí ganhando 20 salários mínimos. Quando eu comecei na igreja, comecei com 3. Depois de 4 anos de estudo, depois de formado, depois de tanto tempo, 3 salários mínimos eu comecei por mês. A igreja era pequenininha. Eu só falei com eles assim, olha, lembrem-se, a igreja vai crescer. Não se esqueçam de mim. Nunca pedi um dia que eles aumentassem 1 centavo no meu salário. Teve época que eu tive que falar com eles, não precisa mais. Aqui mesmo na Vida Nova, teve época que eu falei com eles, não preciso de mais. O que eu preciso, meu sustento é isso aqui. Porque o Senhor prometeu sustento, Ele não prometeu riqueza. E a gente confunde as coisas. Então nós precisamos aprender a ler a Bíblia, nós precisamos aprender a meditar na Bíblia, e nós temos que aprender a explicar a Bíblia. Amém. Ler, aplicar e explicar a palavra de Deus. Glória a Deus. Estudar, né? E assim, Bênção demais. a gente já encaminhando assim pro final e tal. Hoje a gente, quem me conhece sabe que eu falo muito, mas hoje eu fiquei caladinho porque Nosso o tempo mestre aqui, é curto também, então... o mestre aqui, né? Hoje foi uma aula, né? Então assim, pastor, então assim, para finalizar, queria que o senhor desse conselho para pastores que assim têm o chamado para pastorear aqui fora. Quero que o senhor assim, deixe um recado para eles, dê um conselho para eles, né? Muito bem. Para você, para mim, para nós, para quem já está, para quem está vindo, né? Para quem vai chegar, a palavra de Deus é muito clara. Você e eu precisamos obedecer os princípios de Deus, a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Guarda no coração a palavra, para não pecar contra o Senhor, e o mais Ele fará. Então o conselho é esse: segue firme, fé no coração, levanta sempre animado e faz a obra de Deus, porque os resultados estão garantidos. Nós vamos chegar lá na frente. O deserto vem, mas nós vamos passar por ele. O deserto não passa por a gente é que passa pelo deserto, porque o deserto é morto e nós temos vida. Vida passa e o deserto fica. Amém. Amém? Amém. Pastor, nosso tempo foi curto, por tanto de experiência que o senhor tem para compartilhar com a gente, e os testemunhos e tudo mais. Mas muito obrigado pelo compartilhar que o senhor teve com a gente, pelo seu testemunho, pela experiência que o senhor contou para a gente mesmo. Tenho certeza que o Dudu aprendeu muito, eu também aprendi muito, e a gente pode compartilhar isso com várias pessoas que, com certeza, cada um que escutar esse podcast vai ser impactado e Jesus vai realmente falar ao coração de cada um que ouvir essa mensagem. Amém. Amém. Então, assim, isso foi mais um programa do IVN Podcast. Para quem não sabe, a gente tem 4 apresentadores, né? Tem eu, tem o Samuca, Lucas Gurgel e Arthur Gurgel. Então vocês vão ver aí programas diferentes, um sim, um não, mas estamos todo mundo tchuguedinho, não, pastor? Então assim, que Deus abençoe cada um, que vocês possam desfrutar dessa mensagem, desse ensinamento com o mestre, nosso pastor Seni, nossa bênção aqui. Meu Deus. E em nome de Jesus, que Jesus te abençoe e até o próximo programa. Valeu. Amém, amém. Abraço, querido. Show, pastorzão. Show demais, pastor. É isso aí, é muito